missão: transformar esse quarto de 11 metros quadrados que estava vazio em um espaço ideal para ser dividido por 2 meninos, irmãos. Como fizemos isso? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo que desenvolvemos para esse projeto. Quando nós temos um espaço compacto, nós precisamos pensar em como otimizar ao máximo esse espaço. Hoje quero compartilhar com vocês o projeto de um quarto compartilhado. Esse quarto vai ser dividido por 2 meninos. Então precisamos realmente de um espaço funcional, prático e que também tenha estilo. Nossa cliente nos procurou justamente por isso, porque com um projeto bem pensado, nós conseguimos otimizar o espaço e trazer todo o estilo, todo o conforto que eles querem para esse espaço. Meu nome é Lorena Costa, sou arquiteta da Load Arquitetura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como estava esse quarto antes. Quando a gente chegou lá, como é que estava esse quarto. Então vem comigo que nós vamos para o computador agora. Quando nós chegamos na casa da nossa cliente, o espaço estava assim. Então aqui nós temos um quarto em branco, né? Eu amo. Então é uma tela em branco para a gente poder criar aqui, né? Então observe, o piso já estava colocado, a gente já tinha as janelas, já tinha a pintura, né? Então o quarto estava praticamente pronto. Vou virar aqui para vocês verem de frente a janela e do outro lado a porta, né? Aí dá para vocês perceberem a porta, alguns pontos de tomada. E qual que é a nossa ideia aqui para esse espaço? Fazer com que caiba tudo que a nossa cliente precisa dentro desse espaço, né? Que é aí 2 camas, um espaço de estudo, um guarda-roupa. E a primeira coisa que a gente faz aqui no escritório é fazer um estudo de layout. Com esse estudo de layout, que a gente chama de desenvolvimento funcional, a gente consegue justamente pensar na funcionalidade do ambiente, onde vai ficar posicionado cada mobiliário. Então vem comigo entender aqui tudo que a gente pensou para esse espaço. A primeira coisa que eu faço quando eu vou começar um novo projeto é analisar a configuração atual do ambiente. Então aqui nós temos uma porta de acesso aqui e temos uma janela. Certo? Aqui a gente não tem um fator limitante tão grande. Acredito que quando começarmos a colocar os mobiliários, a gente vai enxergar alguns fatores que são limitantes, que vão fazer a gente escolher um layout e não um outro. Aqui eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades. Opções de layouts bons, opções de layout ruim e explicar por que a gente optou por um e não por outro. Então vem comigo entender aqui. Se a gente for pensar em aproveitar o espaço de armazenamento, pensar assim, olha, vamos considerar a maior parede, a parede de maior extensão para colocar esse guarda-roupa, podemos pensar então em 2 paredes, ou nessa parede aqui, ou nessa parede aqui, é onde teríamos o maior espaço de armazenamento considerando a dimensão do quarto, certo? Então vamos considerar essa primeira opção, esse espaço de armazenamento, trazer esse guarda-roupa para a parede aqui do fundo, vamos colocar assim. Quais são as opções que eu tenho para colocar a cama? Me restaria essa opção de colocar uma cama do lado da outra de frente para esse guarda-roupa. Fatores que fazem esse layout ruim, que eu considero péssimo, na verdade, esse layout. Primeiro, a cama está muito perto da porta, o que eu acho ruim. Espaço de circulação, péssimo. Se esse quarto fosse um pouquinho maior, talvez esse layout seria um layout a ser considerado. E, bem, aqui a gente não tem muito espaço para colocar uma mesa de estudo. Então, esse layout eu considero ruim. Dentro dessa opção com guarda-roupa aqui, o que poderíamos fazer além disso? Sobra outra parede, né? Eu colocar a cama desse lado. Mas aqui, se você for pensar bem, eu não consigo colocar outra cama aqui. Claro, a gente tem essas dimensões limitadas, não tem como eu aumentar esse quarto. Eu poderia até colocar uma cama aqui, mas a gente cria uma circulação aqui muito ruim. E quando a gente fala em um quarto para realmente ser funcional, além de considerar esse espaço de armazenamento que a gente precisa, certo? A gente precisa também considerar um bom espaço de circulação. Então, mesmo que eu opte por colocar o guarda-roupa aqui, eu tenho posições da cama ruim. Não é? Você não concorda comigo? O que você acha? Então aqui a gente pode pensar naquela outra opção de layout que eu falei com vocês, trazer o guarda-roupa para essa outra parede. É uma opção? É uma opção. Mas e aí, como é que fica o posicionamento da cama nesse quarto? Aqui a gente poderia fazer o seguinte, colocar uma cama virada com um pé para o outro e a mesa de estudo aqui. Talvez. Não gosto muito dessa opção também, porque
Espaço de circulação, guarda-roupa e mesa, muito pequeno. Muito pequeno eu não gosto. E, assim, essa opção aqui, da cama de um lado, da cama do outro, é uma opção a ser considerada, mas eu acredito que tem opções melhores para a gente poder trabalhar sem que ela fique assim. Ah, mas você poderia virar para mim, Lorena, a gente pode virar essa mesa para o outro lado. Podemos virar essa mesa para o outro lado? Podemos. Até conseguimos fazer talvez uma integração do guarda-roupa com a mesa, a gente não limita esse espaço de circulação. Mas o que eu vejo aqui? Eu não gosto muito dessa ideia da porta abrindo diretamente para a cama. Sempre quando eu posso evitar essa situação, eu evito. Agora, se o quarto fosse um pouquinho só maior e essa janela tivesse posicionada em um outro lugar, a gente até poderia pensar nessa configuração aqui, mas também não estou achando muito legal. A gente reduz, mesmo que a gente crie um espaço legal aqui de circulação, a gente reduz muito o espaço e esteticamente isso não vai ficar legal. Então, depois de analisar essas duas opções que a gente tem, aproveitando maior o espaço assim de armazenamento, eu começo a trabalhar mais em soluções que eu goste, até visualmente, até pensando na funcionalidade do quarto no dia a dia mesmo. Então, a gente teria a opção de levar o guarda-roupa para aquela outra parede, né? Para a parede que sobra, já que nessa parede aqui ficou ruim e nessa parede de fundo também ficou ruim. Aqui a gente tem um guarda-roupa um pouco menor, mas a gente ganha bastante. Vou mostrar para vocês. Olha só, a primeira configuração e a mais natural que eu acredito seja essa configuração aqui de layout com duas camas. Aqui a gente coloca o guarda-roupa nessa posição, coloca a cama meio que uma numa parede, outra na outra parede, certo? E aproveita o espaço do meio das camas para colocar essa mesa de trabalho. Uma mesa de trabalho não, né? Uma mesa de estudo. Uma outra solução, se eu for explorar um pouco mais, esse quarto fosse um pouquinho maior, a gente conseguiria talvez trabalhar aqui um guarda-roupa desse lado, a cama aqui, uma mesa no meio e a cama do outro lado com um espaço de guarda-roupa, porque aí a gente conseguiria trabalhar também os espaços aéreos. Mas aqui, esse não é o nosso caso, não é mesmo? A gente não vai explorar aqui essa opção. Então, nós teríamos essa opção de configuração de layout que eu acho excelente, porque aqui a gente consegue trabalhar com o guarda-roupa com portas de giro, que é portas de abrir, certo? A gente teria o espaço aqui para circulação e para abrir confortavelmente essa porta. Nós temos aqui um bom espaço de circulação guarda-roupa e cama, e nós temos um bom espaço de circulação cama-cama aqui. O que eu fiquei pensando sobre esse layout? Que talvez a gente poderia fazer uma outra configuração onde nós conseguiríamos uma mesa de estudo maior, já que esse quarto precisa ser dividido para 2 meninos e os dois podem pensar em estudar ao mesmo tempo, né? Ou precisar também de uma mesa um pouco mais espaçosa para computador e livros. Então, eu fiquei muito pensando nessa questão. Então, qual que foi a outra opção de layout aqui que eu fiz para esse espaço? É fazer uma configuração de cama em L. Então, a gente traz essa cama, mantém o guarda-roupa, né, naquela mesma posição, traz essa cama aqui, a cabeceira dessa cama para essa parede aqui, nós temos a cama nessa posição e a outra nessa, formando literalmente um L. E com essa opção, nós conseguimos uma mesa de estudo bem maior. E essa opção também não nos limita com relação à circulação. Então, nós temos uma boa circulação aqui, o guarda-roupa pode continuar sendo de porta de giro, que foi um pedido da nossa cliente também, que esse guarda-roupa fosse de porta de giro, a gente não utilizasse uma porta de correr, tá bom? Por isso que eu tô voltando nesse ponto. E nós temos uma boa circulação aqui cama e mesa. Veja só, aqui no nosso escritório, quando a gente começa a desenvolver um projeto, nós fazemos várias opções de layout, estudamos várias possibilidades para a gente entender qual que é aquela posição, qual é aquele melhor posicionamento que vai atender ao nosso cliente.
Então, isso assim, é o nosso dia a dia, realmente. A gente pega, debruça sobre aquilo para poder entender também as necessidades. Às vezes a gente precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Então, num quarto assim, onde nós temos 2 irmãos dividindo o mesmo ambiente, a gente precisa desse espaço legal das camas, que eles se sintam ali confortáveis nesse espaço. Mas a gente precisa também criar esse espaço de estudo para eles e deixar uma circulação mais livre. E é isso que nós fazemos aqui nos projetos. Nós estudamos realmente as necessidades dos nossos clientes. E se você acha que o quarto dos seus filhos ou o seu quarto precisa dessa transformação, precisa que alguém pegue e faça um estudo mais aprofundado, aqui na descrição eu estou deixando um link para você solicitar seu orçamento. Agora, eu quero entrar com vocês mais dentro desse projeto. Então, essa opção do layout em L, ela foi aprovada por nossa cliente. E a proposta aqui é qual? Trazer uma cabeceira em toda essa parede, contornando essa cama. Vou mostrar para vocês como isso ficou legal. Agora, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, onde nós mostramos o projeto, mostramos as soluções, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação, isso motiva a gente a trazer sempre vídeos novos para vocês. Então vem aqui comigo, vamos ver as imagens renderizadas desse projeto, como é que ficou. Então quando a gente entra aqui no quarto, a primeira coisa que nós vamos ver realmente é a cama. E veja a nossa proposta. Falei com você sobre a cabeceira? Então, nós vamos adotar esse layout em L e essa cabeceira, ela vai acompanhar esse layout da cama. Aqui a gente resolveu fazer essa cabeceira em um tom amadeirado, mas não uma cabeceira comum, certo? Aqui nós vamos dividir essa chapa mais na diagonal. Olha que desenho legal que formou essa cabeceira. E aqui na lateral, nós vamos finalizar com o acabamento mais na diagonal. E claro que essa cabeceira não poderia ficar sem iluminação, certo? Então aqui nós colocamos uma fita de LED RGB, então os meninos podem mudar de cor. Então cada hora o quarto pode estar num clima diferente. Não é legal? Quero mostrar para vocês o detalhe técnico dessa cabeceira. Olha só, nos nossos projetos de marcenaria vão esses detalhes, todos os nossos projetos que têm propostas de planejado, a gente faz um projeto direitinho, tudo cotado, e veja só o desenho dessa cabeceira, bem na diagonal. Eu achei que ficou muito bacana. O que você achou? Comenta aqui, você teria uma cabeceira com esse tipo de desenho? E olha, aqui, além dessa cabeceira que traz toda essa volumetria, toda essa estética para o quarto, a gente fez uma proposta de levar para o fundo uma pintura em cimento queimado, trazendo esse tom mais cinza. Aqui a gente preza por um quarto com uma linguagem mais atemporal e que os meninos vão crescer e vão continuar ainda utilizando esse ambiente sem perder essa reforma que os pais deles estão fazendo agora, certo? E para trazer mais personalidade, um pouco mais de decoração para esse quarto, nós fizemos essa proposta de prateleiras nessa parede onde vai ser aplicada a textura de cimento queimado. Então aqui eles podem pôr os livros, os carrinhos, os objetos que eles têm no dia a dia. Vou passar uma outra imagem para vocês poderem ver mais na lateral aqui. E observe onde que ficou essa mesa de estudo. Aqui para essa mesa a gente já trouxe um tom mais branco, certo? Sem ser no amadeirado, algo mais claro, sabe? A gente preferiu trazer essa cor mais neutra aqui para a mesa. E veja só que a gente também acrescenta nesse quarto uma persiana rolô. Por quê? Aqui a gente tem uma janela e precisa tampar esse sol que entra em um determinado tempo do dia, principalmente se os meninos forem estudar, que essa luz pode ofuscar um pouco. Então a gente colocou essa persiana também por causa do layout do quarto. Essa mesa ficando nessa posição não nos permite colocar uma cortina de tecido, uma cortina teto, piso. Então aqui a persiana casa muito bem. E aqui nesse guarda-roupa a gente fez uma coisa legal. A gente dividiu igualmente, veja só. Esse guarda-roupa tem 4 portas. Então a gente pode pensar aqui que o lado direito vai ficar para um menino e do lado esquerdo vai ficar para o outro. E a gente trouxe essa pegada, esse tom mais cinza que a gente usou também do cimento queimado na parede para esse guarda-roupa, formando uma composição e uma união ali no quarto.
E nós acrescentamos também aqui um espelho atrás da porta. Esse quarto também precisava, certo? De um espelho, então nós acrescentamos ele aqui atrás da porta, ficou super legal. Tenho algumas imagens de como está ficando a produção desse quarto, ele não está pronto ainda, mas quero mostrar para vocês aqui como ficou essa cabeceira. Tá ficando, né? Que aqui no dia dessa visita a cabeceira não estava 100% pronta. Olha só esses detalhes, o MDF mais na diagonal, cortado assim, achei que trouxe um charme. E olha só, essa tomada que tá aqui, ela ainda vai ser substituída. Mas se você voltar aqui na opção que eu mostrei para vocês de projeto, a gente tem alguns posicionamentos de tomada já existente nesse quarto, que é esse azulzinho aqui, esse e esse. Então, o que nós fizemos aqui nesse quarto? Qual que é a proposta? Trazer essa tomada para um ponto mais próximo. Essa tomada aqui, nós tiramos ela aqui de trás, tá vendo? Aqui ninguém ia ter acesso a essa tomada, certo? Então, nós trouxemos ela mais para a ponta aqui, para frente também dessa marcenaria, então ela vai ficar bem aqui assim na frente. E eu falei com vocês que ela vai ser trocada porque a ideia é, ao invés de ficar branca, ficar numa corzinha marronzinha, num tom de Fendi. E aqui também a gente já coloca onde vai estar o interruptor dessa fita de LED. Aqui do outro lado, vocês também podem perceber que a gente trouxe duas tomadas aqui, mais para o lado, para o final da cama, né, para o início da cama. Então, o que facilita no dia a dia para ele colocar um celular, por exemplo, para carregar e colocar aqui em cima da mesa, certo? São alguns detalhes assim que no dia a dia faz diferença e que um projeto bem pensado pode resolver muito dos seus problemas. Então, você sabe, né? Vem conversar comigo. E aqui eu quero mostrar para vocês mais esse detalhe do guarda-roupa, não é? Dessa divisão que foi dividida para um e para o outro. Olha só, aqui ele está sem porta ainda, mas dá justamente para a gente perceber essa divisão. Veja só, nós temos 3 gavetas para um, 3 gavetas para outro, espaço para tênis, espaços para camisa pendurada e um maleiro realmente generoso para eles guardarem cobertas e outros itens, até livros, né, se eles precisarem de mais espaço. Então, mesmo que a gente tenha um espaço reduzido, 11 metros quadrados para dividir para 2 pode ficar apertado, mas aqui a gente conseguiu realmente trazer funcionalidade para dentro desse espaço, um espaço muito bem aproveitado. E o espaço que antes era isso, ganhou vida, não é mesmo? Com cada detalhe pensado cuidadosamente. Agora eu quero colocar aqui para vocês um videozinho mostrando os detalhes desse quarto. Esse projeto foi um verdadeiro exemplo de como com planejamento nós conseguimos pensar em soluções práticas, criativas e realmente funcionais. Se você quer transformar também o seu quarto, não esqueça de nos chamar. E aí, qual solução que nós apresentamos aqui você aplicaria aí na sua casa? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E se você gostou também, é claro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, compartilhar também com os amigos e nos seguir lá no Instagram, @loudearquitetura. Por lá compartilhamos dicas de nosso dia a dia aqui no escritório, tá bom? Nos siga por lá, @loudearquitetura. E até o próximo vídeo!